Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para tirar as 10 principais dúvidas, as mais recorrentes de gramática, ortografia, para que vocês não cometam mais nos textos de vocês. Eu espero muito poder ajudar, vai ser bastante objetivo e se restar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. A primeira é em relação ao uso do A com H, A craseado e o A normal. O A com H, e obviamente acentuado, é utilizado no sentido de existir e também quando for no passado. Presta atenção, ó. Há várias opções de cor. É haver no sentido de existir. Existem várias opções de cor. Só que quando a gente utiliza o verbo haver no lugar do existir, ele fica no singular, tá? Mesmo se a frase estiver no plural. A empresa funciona há 10 anos, ou seja, 10 anos para trás, é no passado, certo? Então, a empresa funciona há 10 anos, esse verbo com ideia de passado é o A acentuado com H, tá bom? É o verbo haver indicando tempo. Exemplo do A normal. Quando ele não for artigo, né, tipo, a casa é bonita, esse A está antes do substantivo, então ele é um artigo. Diferente dessa situação, nós temos outras. E ele pode dar ideia de futuro ou distância, ó. O outro é no passado, ele é no futuro, tá? Ó, daqui a 2 semanas nós vamos viajar. Indica tempo e é tempo futuro, daqui a 2 semanas. Não é passado, então A normal, tá bom? Ele mora a 2 horas do centro do escritório, com ideia de distância, não tem nada a ver com existir, não, é distância, ó. Então, ele mora a 2 horas do escritório, então esse A é sem acento, certo? Em relação ao acraseado, que é com a utilização desse acento grave, esse aqui, que é o contrário, certo? Ó, A normal é assim. E o acraseado, ele é o contrário, tá bom? Esse é um acento que a gente chama de acento grave, acento agudo, acento grave. Acento agudo, acento grave, tá? E o circunflexo é esse aqui. Então, existe a necessidade de preposição mais artigo. Então, nós vamos à praia. Quem vai, vai a. Então, o verbo já trouxe a preposição a. Qual é o complemento? A praia. Então, nós vamos à praia craseado. Lidar ou lidar. Gente, lidar tem ideia de enfrentar, aguentar, suportar, resolver, trabalhar. Presta atenção no sentido, porque as duas palavras existem. Presta atenção, ó. Não sei lidar com pessoas falsas. Não sei suportar pessoas falsas. Apenas tenho que lidar com os meus próprios problemas. Apenas tenho que tratar, resolver os meus próprios problemas. Já o lidar é com a ideia de dar para você, certo? Então, dar-lhe algo. Então, quero lhe dar meus parabéns. Vou lhe dar uma boa notícia. O evento é gratuito ou gratuito? Gente, não tem acento. Cadê o meu giz? Não tem acento. Então não tem nada de gratuito, gratuito, é gratuito, certo? Gratuito, o evento é gratuito, o passe é gratuito, o curso é gratuito, gratuito e não gratuito. Próxima, ouve sem H e ouve com H. Um é do verbo ouvir, fica alguma dúvida? Verbo ouvir sem H. E ouve com H é do verbo haver. Então vamos para o exemplo. Ó, ele não ouve bem. Ouve bem. Outro exemplo. Houve um acidente enorme na avenida principal. Ou houve diversos cortes na empresa. Houve de haver, de acontecer, não de ouvir, ok? Então quando for com a ideia de ouvir, ouve com O, sem H. E quando for do verbo haver, nós colocamos o H. Uma outra dúvida em relação a quis, quiz e quiser. Gente, com Z é na verdade uma palavra, é um estrangeirismo, é uma palavra estrangeira. E quiz com Z é a ideia de jogo de perguntas e respostas. Inclusive, lá no clube de redação, vou deixar o linkzinho aqui embaixo, tem um quiz no nosso curso de redação de lá. As nossas aulas de curso de redação aqui estão organizadas lá, para vocês conseguirem encontrar numa sequência ok. Então, tem um quiz lá sobre redação. Então, quiz é um jogo de perguntas e respostas, tá? Quis. Aí você lê quiz. Esse aqui é quis, do verbo
querer. Olá! Querer. Então, eu sempre quis estar aqui. Meu chefe quis que eu fosse. É do verbo querer, com S, certo? Nunca com Z. E o quiser, professora? A mesma coisa, não é com Z. Quiser é com S. Do mesmo jeito que quis é com S, quiser também é com S. Então, se você quiser vir, está convidado, certo? Com S. Outra dúvida muito comum é a partir de separado e a partir de junto. Gente, presta atenção. A partir. Essa palavra existe? Essa palavra existe? Matei a charada? Próximo. Onde e aonde? Gente, essa é simples, mas vocês continuam confundindo. Só que qual é o erro que aparece na redação? Você utiliza onde quando você quer dar ideia de outra coisa. É como, no qual, na qual. Troque o uso do onde. Se você não estiver se referindo a lugar, gente, onde é sempre com ideia de lugar. Se não for ideia de lugar, não use. E quando é que eu utilizo o aonde, professora? Dica da vida. Preste atenção. E nós temos aqui o onde continua lá, certo? Só que nós temos uma preposição a antes. Isso significa que eu tenho um verbo que pede essa preposição aqui, certo? Deixa eu te dar um exemplo. Aonde nós vamos agora? Quem, vamos agora. Nós vamos agora. Quem vai a algum lugar. Então é aonde. Porque o verbo está pedindo a preposição. Conseguiram prestar atenção? Diferente de eu dizer onde você estava. Onde você estava? Em qual lugar você estava? O verbo estava pede preposição? Não. Então, eu não preciso utilizar o a antes, certo? Onde coloquei as minhas chaves? Em qual lugar eu coloquei as minhas chaves? Coloquei as minhas chaves. Tem aí o pedido de preposição? Não. Agora, em vez de e ao invés de. Gente, cada um tem um sentido diferente. Preste atenção. Em vez de, da ideia de substituição. Olha o exemplo. Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Nós substituímos a elaboração do relatório pela discussão do assunto, certo? Ótimo. Então, em vez de... Preste atenção da ideia de substituição. Em vez de fazermos uma coisa, fizemos a outra. Substituição, certo? Ao invés de, da ideia de oposição. Ao invés de, então, subimos ao invés de descer. Uma outra dupla de palavras que causa dúvidas para vocês é o tem e o tem acentuado. Tem a mesma pronúncia, só que um tem acento e o outro não. O que faz a diferença, professora? Nós chamamos, inclusive, esse acento de acento diferencial. Por quê? Ele está ali para dizer que essas duas palavras têm uma diferença. A mesma coisa acontece com o vem, tá? Deixa eu colocar aqui assim, uma barrinha. Então, o vem, diferente de vem. Professor, isso tem acento. Qual é a diferença? Ele é acentuado, significa que ele está no plural. O mesmo vale para o tem. Então, ele tem um enorme problema, singular. Eles têm muito trabalho a fazer. Ele tem muito trabalho, eles têm muito trabalho a fazer. Certo? Aqui, ele vem hoje, singular. Eles vêm hoje, plural. Certo? Então, esse acento só existe porque ele é diferencial. Sem acento singular com acento plural. Próximo. E o próximo e último exemplo, existem e existem. Muita gente confunde porque a gente sempre fala verbo haver no sentido de existir. Gente, o verbo existir existe, tá? E ele é um verbo normal, ou seja, a questão da concordância dele é como qualquer outro verbo. Tá no plural, ele fica no plural. Tá no singular, ele fica no singular. Então, vamos pro exemplo. Existe muita gente doida no mundo. Existe muita gente doida no mundo. Tá no singular. Existe, mas isso é no plural. Existem muitos problemas nessa empresa. Existem muitos problemas nessa empresa. Eu tô no plural ali, ó. Muitos problemas existem. Então, existe é um verbo normal, como outro qualquer. E se a frase está no plural, ele vai pro plural. E se a frase está no singular, ele vai pro singular também. Ok? Então, eu espero ter
conseguido esclarecer essas dúvidas de vocês. Se tiverem outras dúvidas, deixem aqui nos comentários para que eu faça um outro vídeo, porque eu vou fazer um específico para redação. 10 erros de língua portuguesa para você não cometer na redação. E eu tirei todos os erros, os mais recorrentes, dos meus próprios alunos, de quem eu corrijo redação. Então, os mais recorrentes eu vou vir aqui explicar para vocês, inclusive o uso da vírgula, certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos no Instagram, no Twitter, no Facebook e nos grupos do WhatsApp. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.